Existe um tipo de medo que a gente não costuma falar em voz alta. Acho que é como qualquer outro tipo de medo que pode expor a gente, levar a gente à vulnerabilidade. Não é por falta de coragem que a gente não fala em voz alta, mas pelo próprio medo de talvez ver aquilo se tornar muito palpável e até real. Mas às vezes também é o tipo de medo que leva a gente a se sabotar muito, que é o famoso medo de não ser tudo isso. O medo de não ser tudo isso é aquela sensaçãozinha de sabotagem mesmo, de você olhar para uma conquista que você tem e simplesmente falar: "Eu não sou bom para isso. Eu não devia estar aqui, eu claramente estou roubando o lugar de alguém que poderia fazer muito melhor do que eu. Eu não vou sustentar esse lugar que eu tô, e a qualquer momento alguém vai descobrir a farsa que eu sou." E a maior merda em tudo isso é que essa sensação, ela não vem nos momentos em que tá tudo ruim, que você realmente se vê naquela autorreflexão de: "Puta, preciso mudar alguma coisa." Ela aparece quando tá tudo bem, quando você está conquistando as suas coisas, quando você está ganhando reconhecimento pelas coisas que você tá fazendo. Ou seja, que bosta! Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Sintoniza. Se você já sabe quem sou eu, oi, de novo, tudo bom? E se você nunca ouviu falar de mim, não tem problema. Muito prazer, eu sou a Bianca e esse aqui é o Sintoniza Podcast. Quando a gente fala dessa sensação de não se sentir tudo isso, quase como se sentir impostor mesmo das suas conquistas, é uma sensação muito ruim e complicada de administrar, porque como eu falei, ela vem exatamente naquele momento em que tá tudo bem. Você tá estudando, você tá trabalhando, você tá trazendo um projeto à vida, você tá engajando nas suas coisas, e tá tudo certo, e tá tudo fluindo super bem, e aí de repente vem aquela sensação de: "Putz, eu não devia estar aqui, eu não acho que eu mereci o lugar que eu estou." Parece que tem alguma coisa que não tá encaixando. E esse movimento a gente acaba fazendo uma vez ou outra e acontece. Só que a partir do momento em que a gente começa a fazer isso sem parar, a gente acaba se tornando refém de opiniões alheias, de medos muito fantasmas e fantasmagóricos, e pensamentos que não deveriam estar ali junto com você, e sensações de invalidez, e aquelas vozes pequenininhas que deveriam ser só coisinhas do cunho de pequenas inseguranças que fazem parte do nosso processo como ser humano, se tornam grandes e até mesmo começam a dominar a gente, invalidando a gente de entender que somos capazes de sermos dignos daquilo que a gente conquista, de estarmos onde a gente tá. E aí fica aquela sensação como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que: "Nossa, eu sou o maior impostor dessa história, meu Deus do céu, socorro." Sendo que não é por aí, a gente fala de muitos receios, muitos medos que não deveriam estar ali, mas ganharam força, talvez porque no passado você precisou de muita validação e não teve, não como esperava. Talvez porque teve algum momento estressor ou traumático que te fez repensar muitas coisas e mudar o caminho, a rota daquilo que você planejava e até mesmo parte de você. E aí parece que, tipo, as nossas conquistas elas vão se tornando coincidências, acasos, sorte. Parece que a gente começa a desmerecer aquilo que a gente vai conquistando porque, nossa, deu uma volta enorme pra coçar o olho, né. Porque parece que não, você não devia ganhar esse reconhecimento que você tem, parece que não foi fruto seu. E aí a gente começa a se colocar nessa posição abaixo daquilo que a gente deveria se ver, de merecedor daquela conquista que a gente tem, que a gente recebeu.
que diariamente a gente luta para receber, e aí ficar com essa sensação o tempo inteiro de sorte, acaso, não mereço, vou me rebaixar, não sei o quê. Não é como se tornasse um medo que paralisa a gente, mas é um medo que cansa a gente, porque paralisar não vai. Não é como se fosse uma coisa que, putz, não mereci até aqui, não vou fazer mais nada. Você continua fazendo as suas coisas. A diferença é que você não acredita tanto nisso, no poder que você tem pra fazer as coisas. Então isso não te paralisa, só te cansa. E te cansa porque no fundo você entende que não deveria estar fazendo esse movimento de invalidar a sua conquista, como se ela não fosse sua. E aí a gente entra num movimento de, cara, eu quero mudar isso e eu não sei como fazer, porque meio que se torna um vício. Você olhar para suas coisas e, não, eu não mereço tudo isso. E há de se dizer que tem muita gente que confunde isso com humildade. E humildade não é assim, gente. A humildade, ela não te diminui. Isso é medo. Não é assim que funciona. Humildade não faz você se diminuir, se sentir pequeno, não se sentir merecedor daquilo que você faz. Esse medo que a gente sente, por vezes ele funciona. Ele se torna um medo funcional. A gente acaba fazendo mais coisas, a gente trabalha mais, a gente recebe mais reconhecimento, a gente estuda mais. Só que por outro lado tem a parte complicada, que é você se cobra mais e se coloca numa posição de que você está proibido de errar. Por quê? Por fora, as pessoas vão olhar pra você e vão falar: nossa, que pessoa ambiciosa, que bonito, quero ser igual a você quando crescer. Só que por dentro, você não tem vontade de crescer. Você tá com medo de cair. E de que percebam que você vai cair. E descobrirem que você não merece estar ali. Por isso que vem essa questão de estar na posição de não poder errar. Porque a gente se coloca nessa questão de eu tenho que fazer certo, eu não posso deixar que descubram que eu não sou o que eu sou. Que parece que, tipo, se você errar, não é uma falha humana. É a comprovação do outro que o outro precisava para saber que você é falho. E isso é completamente uma fantasia da nossa cabeça, se a gente parar pra pensar. Será que o outro tá mesmo esperando que você falhe? E por que você tá pensando tanto em falhar? Tipo, tudo bem se você falhar, vamos lá, a gente consegue, sacode a poeira, dá a volta por cima, não é mesmo? Aprendi isso com Stuart Little. Então não é difícil você olhar pra isso e calma. Tudo bem, eu errei e eu posso recomeçar. Se coloca numa caixinha de vergonha, como se você não pudesse mesmo cometer nenhum erro, porque o outro vai estar esperando você errar pra começar a aplaudir. Pra falar, é isso que eu queria, obrigado por trazer isso pra mim. E é uma fantasia totalmente criada pela nossa cabeça pra sabotar a gente. Não é um problema você reconhecer a sua trajetória. Não é um problema você se sentir grato pelas suas coisas. E às vezes bater no peito e falar, sim, eu conquistei, foi foda, foi difícil. Mano, cavei isso aqui, eu que capinei esse lote pra ele ser o que ele é hoje. Não tem problema ser desse jeito. A gente cresce entendendo que reconhecer a nossa própria trajetória é uma arrogância. Só que a gente não tá sendo arrogante. A gente simplesmente só tá reconhecendo que, sim, eu fiz algo e eu cheguei aqui porque eu fiz algo pra isso. E eu mereço estar onde eu tô, justamente porque eu fiz muita coisa pra hoje estar aqui. E é muito maluco pensar essa questão sobre a gente crescer entendendo que reconhecer a própria trajetória é arrogância, que a gente começa a se diminuir antes que o outro faça isso pela gente. Por que a gente espera que o outro vá diminuir a gente? Em que momento que a gente colocou que reconhecer o que a gente faz, esse auto-reconhecimento é ruim? A gente não tá fazendo nada de errado. A gente tá reconhecendo a nossa trajetória, se sentindo orgulhoso das coisas que a gente tá fazendo.
que são coisas positivas que estão fazendo a gente crescer, fazer a gente evoluir. E quando eu falo sobre a gente reconhecer a nossa trajetória justamente para não cair tanto nesse campo de estranheza, à beira da sabotagem. O medo ele vem para proteger, para falar, eita, isso aqui é um pouco estranho, não sei se eu deveria reagir com tanta tranquilidade, mas quando a gente começa a trabalhar um pouquinho do autoconhecimento, centralizar as coisas e reconhecer a si própria as suas conquistas, a gente consegue administrar um pouco melhor essa relação de sabotagem e medo como forma de proteção. E é importante entender isso, porque às vezes o que a gente está chamando de autossabotagem e o que a gente está chamando de duvidar de si próprio, na verdade é a falta de reconhecimento próprio de que a gente está em um novo lugar e que isso pode dar medo, mas é um medo de proteção, de não sei como reagir porque isso aqui é novo, não me prepararam para isso aqui. Igual aquela coisa do meu Deus, eu nunca cheguei nessa parte da minha vida antes. Então, tudo bem gerar essa estranheza desde que a gente entenda até onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você se sabotar, outra coisa é você estar com medo pela questão de reação do corpo de se proteger. E aí a gente volta para o que a gente já comentou lá atrás. Reconhecer a sua trajetória não é uma questão de você ser arrogante ou não, mas é uma forma de você ser honesto com você mesmo. Com tudo que você já passou, com tudo que você já fez, com tudo que você já conquistou, com tudo que você lutou. Porque, não, você não tá enganando ninguém. Você não chegou onde você chegou pelo próprio acaso, pela mais pura sorte. Muita coisa acabou acontecendo nos bastidores que não é todo mundo que vê. E às vezes ninguém vê, só você. Então talvez você ainda não esteja reconhecendo que você tá crescendo, que você vai precisar assumir uma nova posição na sua vida, uma nova conquista, vai ter que administrar isso. E tá tudo bem. Você só não se acostumou com a nova posição em que você ocupa. E ok, não tem problema. Não é como se você não fosse conseguir fazer isso com o tempo. Você também precisa se dar tempo em relação a isso. Acho que é o momento de todo mundo poder parar pra pensar, será mesmo que eu não sou tudo isso? Porque eu coloquei esse pensamento na minha cabeça de forma a me sabotar, ou porque eu tô com medo justamente por ser algo completamente novo. Se você parasse de se diminuir, o que isso mudaria nas suas escolhas? E a gente chega no fim de mais um episódio do Sintoniza. Muito obrigada por você que me assistiu até aqui. Muito obrigada por você que me ouviu até aqui. A gente vai se deixando por aqui neste momento, mas a gente se vê num próximo episódio, beleza? Então é isso.